Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacá e a Ju. Hoje a gente vai falar sobre bad boys, nerds e por que tanta gente confunde atração com valor e como isso muda quando a vida real começa. Antes de qualquer julgamento moral, é importante separar duas coisas que muita gente confunde. O fator de um comportamento gerar atração em algumas mulheres não transforma em virtude. Um arquétipo masculino pode despertar desejos em determinados contextos e ainda assim ser um péssimo parceiro, um homem instável e alguém indigno de confiança. E é exatamente nesse erro de leitura que o bad boy se sustenta. Quando a gente olha pra isso com um mínimo de honestidade intelectual, fica claro que a atração pelo bad boy não nasce de uma escolha racional e nem de admiração consciente. Ela vem de mecanismos antigos, quase automáticos, moldados num período em que o mundo era violento, imprevisível e sem qualquer estrutura de proteção externa. Durante a maior parte da história humana, o homem que parecia mais capaz de reagir com força, impor medo e afastar ameaças imediatas, tinham vantagem, não porque fossem bons, mas porque sobreviviam. E o bad boy moderno herda só o símbolo disso. Ele performa agressividade, imprevisibilidade e desprezo por regras como se isso fosse força. Ele ocupa espaço, fala alto, desafia limites e transmite uma sensação de perigo controlado. Para uma leitura instintiva, especialmente nas mulheres jovens, isso pode ser confundido com proteção, mas é uma confusão grave. Porque na prática, o bad boy não é agressivo só contra ameaças externas. Ele é agressivo no geral. Ele não rompe regras por coragem moral, mas por incapacidade de se submeter a qualquer estrutura que não gire em torno do próprio ego. O que muitas vezes é vendido como atitude, nada mais é do que uma imaturidade emocional com verniz de confiança. Esse tipo de homem tende a ser profundamente manipulador. Aprendem cedo que a instabilidade emocional é uma forma de controle. Hoje oferecem calor, amanhã esfriam. Demonstram interesse e logo depois desprezo. Fazem promessas vagas e em seguida desaparecem. E isso não é charme, não é mistério e não é masculinidade. É manipulação básica repetida à exaustão. E só funciona porque explora insegurança, carência e fantasia e nunca maturidade. Além disso, o bad boy raramente é confiável. Ele vive no curto prazo, busca estímulo constante e reage mal a qualquer forma de cobrança ou responsabilidade. Não constrói, não sustenta, não protege de verdade. E quando a excitação inicial passa, e ela sempre passa, sobra um homem irritadiço, ressentível e instável, que culpa o mundo, a sociedade e muitas vezes a própria parceira pelos próprios fracassos. E existe algo profundamente patético nisso, ainda que nem sempre fique claro no começo. O bad boy parece livre, mas vive sendo arrastado pelos próprios impulsos. Confunde intensidade com força, reação com domínio, barulho com presença. E no fim das contas não oferece segurança, não sustenta vínculos e dificilmente consegue proteger alguém além do próprio ego. O maior engano está em confundir aparência de força com capacidade real de proteção. No mundo moderno, onde proteção não se mede mais em briga, intimidação ou adrenalina, esse arquétipo perde completamente o sentido prático. E o que sobra é só um homem emocionalmente perigoso, instável e, na maioria das vezes, improdutivo. E é justamente nesse contraste que o nerd começa a ser injustiçado. Porque enquanto o bad boy chama atenção pelo excesso de ruído, o nerd costuma passar despercebido pelo silêncio. Ele não performa agressividade, não vende mistério e não se impõe pela intimidação. Seu valor não está no impacto imediato, mas na construção lenta, algo que um instinto ignora, mas que a realidade cobra. O problema é que esse silêncio costuma ser lido como ausência. Não porque o nerd não tenha valor, mas porque o tipo de valor que carrega não se anuncia. E a sociedade moderna, acelerada e superficial, aprendeu a confundir introspecção com fraqueza, reserva com insegurança e estudo com falta de virilidade. E essa leitura errada moldou gerações inteiras. O nerd, no sentido real da palavra, não é um homem incapaz de se relacionar.
Ele é alguém orientado pelo conhecimento, pela curiosidade intelectual e pela necessidade de entender o mundo com profundidade. Seja na ciência, na tecnologia, na filosofia ou até na fantasia, ele desenvolve habilidades que exigem paciência, disciplina e visão de longo prazo, coisas que raramente rendem aplausos imediatos. Enquanto muitos homens são incentivados a performar masculinidade, o nerd investe em competência. Enquanto alguns disputam atenção, ele constrói repertório. E isso cobra um preço no curto prazo. Menos visibilidade social, menos charme instantâneo e menos impacto superficial. Mas o que parece ausência de presença é, na verdade, presença adiada. Durante muito tempo foi vendido às mulheres que o homem interessante é expansivo, dominante e socialmente afiado. E pouco se falou sobre o valor do homem consistente, previsível e intelectualmente sólido. O nerd não cria montanhas russas emocionais, não vive de tensão e nem de joguinhos. E para quem aprendeu a confundir emoção com conexão, isso parece desinteressante. Mas a ausência de caos não é ausência de valor. É estabilidade. O nerd não precisa diminuir ninguém para se afirmar. Ele não disputa atenção o tempo todo, não testa limites por esporte e não cria conflitos para se sentir vivo. Isso o torna menos chamativo no primeiro olhar, mas muito mais seguro no convívio. Ele respeita limites porque entende consequências. Valoriza vínculos porque entende investimento. Pensa antes de agir porque está acostumado a lidar com complexidade. E a ironia é simples. O mundo moderno não recompensa quem faz mais barulho, mas quem entende sistemas, resolve problemas e constrói algo que se sustenta. E o nerd que parece ser deslocado cedo é muitas vezes o homem que mais tarde ocupa posições estratégicas, cria soluções e constrói patrimônio. O erro nunca esteve nele, esteve na régua errada com que ele foi medido. Em algum ponto da vida, a fantasia cansa não porque a emoção deixa de existir, mas porque a realidade começa a cobrar coisas que impulso nenhum sustenta. Estabilidade, previsibilidade e capacidade de resolver problemas. E é nesse momento que a pergunta muda. Ela deixa de ser quem me dá adrenalina e passa a ser quem constrói um chão firme. No mundo moderno, proteção não tem mais a ver com força física ou agressividade. Proteger hoje significa garantir segurança material, constância emocional e visão de longo prazo. E para isso acontecer, exige inteligência, disciplina e planejamento. Exatamente o território onde o nerd sempre operou melhor. E é por isso que eu digo que nerds são verdadeiros labradores humanos. Fortes como qualquer cão grande, mas com um coração enorme. São inteligentes, brincalhões, dóceis, leais e companheiros de verdade, daqueles que ficam sempre ao seu lado. Ou seja, tudo que qualquer mulher de valor deseja em um homem. O homem que antes parecia invisível por não performar masculinidade, é muitas vezes o mesmo que entende sistemas, aprende rápido e constrói algo sólido ao longo do tempo. Ele não vive reagindo ao mundo, ele antecipa. Não depende de caos para se sentir vivo. Ele cria estrutura. E estrutura hoje é um poder real. Enquanto o bad boy costuma envelhecer mal, preso a uma identidade baseada em intensidade e rebeldia, o nerd tende a amadurecer bem. Ganha repertório, estabilidade e confiança verdadeira. E não a confiança exibida, mas a que se sustenta sozinha. O jogo dele sempre foi de longo prazo. E é por isso que ele melhora com o tempo. E é aqui que entra o ponto do valor próprio. Quando o nerd chega ao auge profissional, emocional e financeiro, ele não deve absolutamente nada a quem só passou a enxergá-lo depois do resultado pronto. Isso não é vingança, é coerência. Quem só reconhece o valor depois de uma conquista, nunca esteve interessado no homem, só no benefício. E nesse estágio, o nerd não precisa disputar atenção, provar masculinidade ou oferecer validação tardia. O crescimento dele já respondeu por ele. Valor reconhece valor. E quem aparece apenas quando tudo está construído, se exclui sozinha. Para um homem que finalmente entende o próprio valor, isso não é rejeição, é discernimento. No fim das contas, a atração passa, mas valor sustenta. E a vida sempre cobra essa diferença.
Agora me conta nos comentários, você já percebeu esse contraste entre nerd e bad boy na prática? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa o hype se tiver disponível. Só isso já é todo o apoio que eu preciso para poder continuar trazendo mais conteúdo e também para espalhar bons pensamentos por aí. E para não perder o costume, se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.